Pessoal, na próxima segunda-feira a Câmara dos Deputados vai votar o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Mais uma vez, o nosso papel é importantíssimo. Nós precisamos cobrar os deputados para que, no mínimo, compareçam à sessão, porque muitos deles já estão usando como desculpa as eleições, já estão usando como desculpas, acreditem, a própria segunda-feira. Chega, está na hora de Eduardo Cunha ser cassado. Assim como Dilma Rousseff já caiu, porque nós cobramos, Eduardo Cunha vai cair, porque o povo, aquele que elege os deputados, quer que eles façam o seu trabalho. Dando a desculpe, com todo o respeito à notícia anterior, e para mostrar que o que eu falo não é argumento, é fato. Joel Ilan Paciornik, não sei quem é esse senhor, ministro do Superior Tribunal de Justiça. No mês anterior, no mês passado, esse senhor, estou me referindo ao mês de maio, esse senhor aqui, só para vocês verem que eu estou falando aqui com base nos dados, esse senhor, sabe quanto foi retido por teto constitucional no olerite dele? 0. Sabe quanto ele recebeu? R$ 118.412,27. Repetindo, eu quero saber por que esse homem ganhou isso. R$ 118.412,27. Sabe qual é a sacanagem que eu acabei de falar? Vantagens eventuais. Sabe quanto de vantagens eventuais ele recebeu? É a denominação que está no olerite. R$ 65.799,67. E teve indenizações, no plural, R$ 20.537,75. E tem uma outra sacanagem, eles vão, que é o subsídio disso, total, 118.412. Sabe qual é os descontos que ele recebeu? 16.937,92. Porque tem uma outra sacanagem. O imposto de renda só vai incidir sobre os rendimentos, sobre o salário. Eles são malandros. Malandros. Ou a gente acaba com esses malandros, ou eles acabam com o Brasil. É isso. São pilantras. Olha aqui. Sabe quando ele recebeu líquido? R$ 101.474,35. Tá aqui o olerite. Então eu queria saber se a lei vale para ele ou se ele é especial e nós. Então não adianta, não caiam na esparrela que falam tal, é conversa fiada. Precisamos acabar com alguns privilégios no interior do funcionalismo público, que não são todos, é uma minoria, mas é uma minoria que ganha muito. Eu estou dando exemplo concreto do ministro, que o pessoal tem medo de falar também, porque no Brasil se tem medo de autoridade. Por que você tem medo de autoridade? Se você está falando a verdade. O olerite está aqui. Eu quero saber por que esse senhor, Joel Ilan Paciornik, ministro do Superior Tribunal de Justiça, por que ele ganhou, há 2 meses atrás, R$ 118.412,27. Então, que ele deve ter uma assessoria, deve ter alguém que trabalha lá, né? Então, mostre qual a razão, como é que se justifica. Depois não vem com conversa fiada. Por isso que nós precisamos pensar numa reforma global do Brasil. Eu sei que o presidente da República não tem, evidentemente, inserção no judiciário. Eu sei que existe autonomia dos poderes. Mas quando a gente fala de atingir os aposentados, né? Aí todo mundo fala grosso. As entidades empresariais são valentes. Na hora que precisaram delas, do impeachment, estavam caladas. Agora são todas valentes. Eu quero saber se um presidente de uma entidade empresarial tem a coragem de pegar o olerite desse senhor e falar o seguinte: olha, nós precisamos mudar a reforma, precisamos mudar a Previdência. É verdade. Mas vamos acabar com o privilégio, por exemplo, das Cortes Superiores do Brasil. Sabe o que eles têm? Eles têm medo. Sabe por que eles têm medo? Porque eles estão cheios de processos. E eles querem ficar com as costas quentes em Brasília. Isso aqui é imoral. Ninguém pode ganhar R$ 118.000 por mês na nossa cara e depois vir falar em lei. Pela primeira vez eu estarei fazendo a transmissão no lugar da Carla Zambelli. Nós estaremos revezando essas transmissões. E é uma grande honra para mim estar fazendo parte do Nas Ruas, de forma a fazer essas transmissões, outros vídeos, outras contribuições como porta-voz. É uma grande honra esse movimento que existe já há tanto tempo. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Júlio Lins. Faço parte dos movimentos pelo impeachment, lutei muito pelo impeachment desde 2014 até agora, a concretude desse nosso desejo de todos os brasileiros de bem. E eu sou de Manaus, tenho 19 anos e estou inclusive em Manaus, a minha casa, moro em São Paulo há 1 ano, conheço a Carla há bastante tempo e vou estar dando
essa força aí, não que ela precise, mas também para vocês ouvirem um pouco as minhas opiniões. Então é um prazer para mim estar aqui com vocês, estar nas ruas. Então vamos começar com as notícias, um dia que foi marcado pela triste notícia, que foi a demissão de Fábio Medina Osório, que era então advogado-geral da União, foi infelizmente demitido pelo presidente da República, Michel Temer. Hoje saiu no Diário Oficial da União a sua demissão e em seu lugar foi nomeada advogada-geral da União, advogada da União, que representa tanto para o nosso país. Advogado-geral da União não é o advogado do presidente da República. Isso é um ponto muito importante nessa tênue divisão entre público e privado. O privado, o presidente da República, não pode de forma alguma ser representado pelo advogado, que é muito mais do que um advogado particular. É advogado da União, dos órgãos da União, da presidência da República. Então é muito, muito além do advogado da presidência da República. O que não acontecia quando Dias Toffoli foi advogado-geral da União, o que não acontecia quando Luiz Inácio Adams foi advogado-geral da União e o que não acontecia quando o José Eduardo Cardoso era também advogado-geral da União. Ou seja, na tentativa de, pela primeira vez já há 13 anos, o advogado-geral defender a União verdadeiramente, o Medina Osório ousou, isso eu falo ousou porque é algo que precisa de muita coragem, ele ousou desafiar o núcleo do PMDB, o núcleo da presidência da República no combate à corrupção, no enfrentamento aos corruptos e no apoio à Operação Lava Jato. E por ter, de certa forma, desafiado principalmente o Padilha, ministro da Casa Civil, o Eliseu Padilha, ele foi praticamente expulso da AGU de uma forma grotesca, justamente por causa da sua independência e da sua coragem. É uma vergonha muito grande poder presenciar essa demissão. No seu lugar, foi nomeada Grace Mendonça, que era uma pessoa que já era ligada a Eliseu Padilha, uma pessoa que, inclusive, por ser a responsável a pegar junto à Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal, os inquéritos da Operação Lava Jato, porque o Medina Osório queria apresentar ações de improbidade administrativa contra empresas, empresários, políticos envolvidos na Lava Jato. O que a Grace Mendonça fez? Ela simplesmente ignorou por 2 semanas o pedido do advogado-geral da União, seu superior, ignorou a pedido também do Eliseu Padilha e não foi apresentada à AGU, a Advocacia Geral da União, essa lista envolvendo os citados na Lava Jato, os envolvidos na Lava Jato, que seriam, sim, acionados administrativamente por ações de improbidade, que é competência da Advocacia Geral da União. Só o advogado-geral da União pode fazer isso. Infelizmente, Eliseu Padilha, num ato de arbitrariedade, mostrando inclusive ser mais poderoso que Michel Temer, parece que a caneta dele, como falou a Joyce Hasselman, pesa mais do que a do presidente da República. É uma vergonha muito grande, porque, como ficou muito claro com as gravações do Sérgio Machado, existe uma força muito grande dentro da presidência da República, uma pressão muito grande para que seja estancada a Lava Jato, ou como o próprio Romero Jucá se referiu, estancar a sangria da Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato, isso eu falo com toda a convicção do movimento nas ruas e dos movimentos contra a corrupção e do povo brasileiro, é a nossa prioridade. Não é apoio a Michel Temer, não é apoio a qualquer governo. A nossa prioridade é o combate à corrupção na pessoa do juiz Sérgio Moro, do Dalton Dallagnol e da Força Tarefa da Lava Jato, a Operação Lava Jato, que vem mostrando que o Brasil tem jeito, que o Brasil não é mais o país da impunidade. Isso eu falo com muita propriedade. Eu, com meus 19 anos, não faço mais parte da geração da impunidade. Eu faço parte da geração que não conhece mais a pizza, não conhece mais o corrupto que se safa, o empreiteiro milionário, bilionário, que não vê a justiça ser aplicada a eles também. A justiça é igual para todos e a Lava Jato vem provando que isso é verdade. Mas, infelizmente, o núcleo do PMDB, assim como o PT também fazia, vem tentando acabar com a Lava Jato e nós não iremos permitir de forma alguma.
os movimentos entraram contra essa decisão arbitrária. Estamos juntos, lutando, inclusive foi noticiado por inúmeros jornais que estamos entrando com inúmeras ações para tentar, de certa forma, pautar a nossa indignação. É muito difícil combater um governo como o do PMDB, porque o PMDB, nós sabemos, está envolvido dos pés à cabeça dentro da corrupção da Lava Jato, no Petrolão, e inúmeras outras operações, e realmente de um dia para o outro não dá para combater a corrupção assim, mas nós estamos insistentemente lutando e quem sabe um dia nós possamos ver um novo Brasil. Já foi iniciado esse processo, nós temos que persistir. A outra pauta é agora notícia boa para todos nós. A Justiça do Estado de São Paulo reabriu o caso Celso Daniel, ou seja, aquele caso que causa calafrios em Luiz Inácio Lula da Silva, talvez mais ainda do que a Operação Lava Jato faz, é reaberto para o julgamento do último réu que ainda está em liberdade, que é o segurança do ex-prefeito Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, nome do ex-segurança, que vai ser julgado a partir do dia aqui 17 de outubro, o juiz da Justiça de São Paulo já programou a audiência de instrução, debate e julgamento dele. Então, nós estamos na expectativa de que o caso Celso Daniel volte a ser investigado e quem sabe nós possamos saber quem realmente foi o mandante, o responsável pelo assassinato de Celso Daniel. Isso aí é um dos principais pontos que vai destruir o PT, não só como envolvido em casos de corrupção, é muito além de casos de corrupção. Isso é um assassinato. É um assassinato, não um assassinato de reputações, um assassinato a sangue frio. Queima de arquivos. E felizmente a Justiça de São Paulo volta a abrir esse caso para dar luz aos fatos e esclarecer a população, seja do ABC Paulista, seja do Estado de São Paulo, seja de todo o nosso país. Bom, a terceira pauta, e aí também outra pauta negativa, que causa indignação de um ministro do Supremo Tribunal Federal que reiteradamente vem tentando, de forma inclusive arbitrária, sem amparo legal, dificultar o trabalho do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal, da Justiça Federal. Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, desautorizou o Tribunal de Contas da União a bloquear os bens agora da OAS. O Tribunal de Contas da União já havia bloqueado os bens da Odebrecht no valor de 2 bilhões de reais e agora o Marco Aurélio desbloqueia, suspende o bloqueio também da OAS no valor de 2,1 bilhões de reais. É uma vergonha muito grande, isso tira o poder do órgão fiscalizador que é o Tribunal de Contas da União, da fiscalização externa feita, o Tribunal de Contas da União, que foi tão importante nesse processo de impeachment, no sentido de escancarar, juntamente com o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, com o procurador Júlio Marcelo, escancarar as pedaladas fiscais, os crimes de responsabilidade cometidos pela Dilma, a irresponsabilidade fiscal. E agora, na tentativa de trazer justiça, cumprir a Constituição e cumprir com seu papel na fiscalização externa, o Tribunal de Contas da União bloqueou os bens da OAS e da Odebrecht, mas infelizmente esse ministro, mais uma vez, vem mostrando que o Supremo Tribunal Federal tem uma composição aí marcada por 8 nomeações do PT, enfim, que preocupa muito. É muito arbitrário, nós nunca sabemos quais decisões vão sair da cabeça desses ministros. Infelizmente, na maioria das vezes, é o cidadão brasileiro, é o povo brasileiro, é o nosso país que sai prejudicado em mais um caso arbitrário como foi esse desbloqueio dos bens. Marco Aurélio Mello, existe também essa explicação que muitas pessoas apontam. Ele teve, através de nomeação de Dilma Rousseff, a sua filha, veja bem, a filha de Marco Aurélio foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ela tinha, em 2014,
37 anos, hoje tem 39 anos e foi escolhida como desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange ali o Rio de Janeiro e abrange o Espírito Santo. Estados importantíssimos, e ela com 39 anos, por ser filha de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi apontada. E isso aí também é um indício, é uma das possíveis explicações para esse alinhamento de Marco Aurélio Mello com o PT. Isso aí nós vimos também no julgamento do rito, na decisão do rito para o impeachment. Nós vimos na véspera do impeachment, na votação do impeachment na Câmara dos Deputados, Marco Aurélio sempre se posicionando a favor do PT, sempre se posicionando contra o povo brasileiro, contra o impeachment. E aí, mais uma vez, uma demonstração clara de que ele tem esse alinhamento, e uma das explicações pode ser essa, mas pode ser que haja muito mais nesse mato, pode ter muito mais escândalos que possam envolver esse ministro e muitos outros, como o Dias Toffoli, que inclusive que está envolvido na delação do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Outro fato importante feito pelo Tribunal de Contas da União, isso aí algo que não foi felizmente impedido pelo Supremo Tribunal Federal, foram os indícios levantados no relatório do Tribunal de Contas da União de que o PT, a Dilma Rousseff, desviou inúmeros bens, milhares de bens da presidência da República. O PT tem esse problema. O PT acha que o público, que é a propriedade, que são as propriedades do presidente da República, que é o Palácio da Alvorada, que é o Palácio do Planalto, eles acham que o público é privado. Só porque a Dilma é presidente da República, ela pode simplesmente, vejam bem, levar toneladas de livros do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, levar milhares de bens. De 2006 até 2016, mais especificamente de 2010 a 2016, foram praticamente 2 bens levados diariamente, contando sábados e domingos. Foram muitos bens levados à presidência da República, bens que pertenceriam ao povo brasileiro, mas o PT, mostrando que não respeita a lei, não respeita a divisão entre público e privado e não está nem aí para o povo brasileiro, eles levaram inúmeros bens, toneladas de livros. E isso foi apontado pelo Tribunal de Contas da União. Mais uma vez, a importância do Tribunal de Contas da União em demonstrar as arbitrariedades e responsabilidades e os crimes cometidos pela presidência da República na gestão de Dilma Rousseff. Além das pedaladas fiscais, eles apontam esse praticamente roubo ao patrimônio público, ao patrimônio da presidência da República. Mais uma notícia boa para nós brasileiros que cada vez mais ficamos nessa situação delicada do noticiário político, demissão do Fábio Medina Osório, arbitrariedades. Uma notícia boa: o Senado Federal aprovou a redução no número de ministérios. Agora nós teremos 26 ministérios na presidência da República, na União, 26 ministérios, contando com a Advocacia Geral da União e contando com o Banco Central. Ou seja, uma redução drástica se formos comparar com o governo Dilma, que chegou ao ápice de 39 ministérios, uma redução de 13 ministérios, chegando aí a 26. É muita coisa, é uma notícia boa, mas nós temos que continuar atentos, porque o governo Temer pode sim tomar decisões boas, assim como fez com o Medina Osório, tomar decisões arbitrárias. Precisamos estar atentos, apoiar as boas decisões e criticar, pressionar e lutar contra as más decisões. Queremos o sucesso do nosso país e eu, pelo menos, posso falar, eu quero o sucesso do governo Temer, mas eu quero o sucesso do governo Temer porque eu quero o sucesso no meu país, eu quero ver crescimento econômico, eu quero ver desenvolvimento social, eu quero ver o país voltando a ser um dos grandes nomes no mundo, em comércio exterior, enfim. Outro ponto importante, e agora vou me dirigindo ao final da transmissão, até para não ser cansativo para vocês. Pesquisa do Datafolha, notícia boa para nós que moramos em São Paulo, eu moro em São Paulo. Nova pesquisa do Datafolha mostrou que Celso Russomano, candidato do PRB, candidato que até dias antes da oficialização dos candidatos,
ao Tribunal Superior Eleitoral, ele passou por um julgamento que quase o tornou inelegível, quase o enquadrou na lei da ficha limpa. Celso Russomano foi acusado de utilizar pessoas, assessores ligados ao seu gabinete no seu trabalho, enfim, em outros trabalhos pessoais que não são ligados ao Congresso Nacional. Isso é um crime que foi julgado em primeira instância. Celso Russomano foi condenado em primeira instância, mas a lei da ficha limpa, ela determina que para que o candidato seja inelegível, para que ele seja enquadrado na lei, ele precisa ser condenado em um tribunal colegiado, ele precisa ser condenado em um colegiado, não pode ser uma decisão de um só juiz, tem que ser de juízes, desembargadores, ministros. Então, devido ao fato do Celso Russomano ser deputado federal, ter aí o foro privilegiado, ele foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal e com uma decisão, com um voto decisivo do Gilmar Mendes, ele infelizmente foi inocentado por 3-2. Ele foi absolvido da sua pena e pôde concorrer à Prefeitura de São Paulo. Está concorrendo, está ainda na liderança, mas segundo o Datafolha, ele de 31% de intenções de voto, que é algo absurdo, é muita coisa realmente, ele caiu, aí felizmente caiu para 26%. A Marta Suplicy, que é a candidata do PMDB, ex-PT, nós temos que lembrar, ela é ex-petista, e ex-petista não existe, existe pessoa com coração avermelhado, e isso aí ela tem muito, foi PT por muitos anos, e quando viu que não teria oportunidade devido à reeleição, a candidatura em reeleição do Haddad, ela não teria espaço dentro do PT, e aí foi para o PMDB, e agora critica a Dilma, critica o Lula, critica o Haddad, mas o Haddad foi um dos principais secretários dela quando ela foi prefeita de São Paulo, e ela sempre esteve muito ligada tanto ao Haddad, quanto a Dilma, quanto principalmente o Lula. Então não venha dizer que agora é ex-petista, porque isso não existe. E ela subiu um pouco, ela está com 21% de intenções de voto, tá? Empatada tecnicamente com o João Dória, que vem no maior crescimento. Segundo a última pesquisa de intenção de voto, o João Dória, que é o candidato do PSDB, um empresário que tem pautas de desburocratização, empreendedorismo, ele cresceu de 5%, cresceu 11%, chegando então agora a 16%, empatado tecnicamente aí na margem de erro com a Marta. Felizmente, e esse é o ponto principal, felizmente, a Luísa Erundina, que já foi prefeita de São Paulo na época, muitos anos atrás, na época ela era do PT, ela agora é do PSOL, pôde participar devido a uma decisão do STF, pôde participar agora dos debates, mas devido principalmente ao pouco tempo de TV, e também pelas propostas absurdas da Erundina, ela caiu para 7%. Antes ela estava com 9% de intenção de voto, agora ela está com 7%, felizmente ela está caindo. O seu partido, PSOL, é mais radical ainda que o PT, é mais radical ainda que a Marta. Ela, inclusive, num debate agora na Rede TV, foi, enfim, contou com a presença da mediadora Mariana Godoy, enfim. Foi um debate bem interessante, um pouco desorganizado, mas a Erundina, num dado momento, ela chama a Marta de uma falsa feminista. Que absurdo! Como se fosse, acusou o Haddad de que ele não se posicionou contra o golpe. É um absurdo, é a ala mais radical de todas, falando que impeachment é golpe. Enfim, a Marta pelo menos votou a favor do impeachment, né? E pelo menos isso aí ela teve de positivo, apesar de não ser o ideal para a cidade de São Paulo, a mais importante. E aí, para finalizar, o Major Olímpio, do Solidariedade, continuou ali com uns 2%. Ele tem pouca intenção de voto, 2% só. O partido dele não tem tanta tradição, ele não está com tanto dinheiro, está fazendo uma campanha com baixo custo, mas ele faz um bom posicionamento nos debates. Eu acho interessante o papel do Major Olímpio nos debates. Essa é a avaliação que eu faço, pelo menos. No Rio de Janeiro, o Crivella, do PRB também, mesmo partido russomano, cresceu e está com 29%. Freixo, que é o grande
grande absurdo. Marcelo Freixo, do PSOL, ali fazendo uma parceria com a Erundina nas propostas, enfim, está com 11%, está em segundo lugar nas pesquisas do Rio de Janeiro, que é uma vergonha muito grande. Infelizmente, Marcelo Freixo, deputado federal do estado do Rio de Janeiro, está se posicionando logo depois do Crivella. E aí vem, pior que Marcelo Freixo, talvez, a Jandira Fegali, que foi uma das principais opositoras ao impeachment, falou da tese do golpe, enfim. A Jandira está com 8%, cresceu um pouco, mas eu não acredito que ela vá crescer muito mais do que isso. O partido dela é limitado, o PCdoB é limitado, e felizmente ela deve estagnar aí, não deve ir para segundo turno, se Deus quiser. O Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, caiu. Ele estava de 9% de intenções de voto, ele foi para 6%, teve a maior queda dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. E agora eu vou fazer um apanhado, que eu acredito ser muito importante, da importância das eleições municipais. As eleições municipais, principalmente na cidade de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, e aí também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, são essenciais, principalmente por um ponto. São as eleições que vão dar as bases de sustentação para os governadores em 2018 e para o presidente da República a ser eleito. Com a prefeitura, com as prefeituras, com os vereadores principalmente, o presidente da República, o candidato a presidente da República, perdão, ele cria a sua base, porque os vereadores vão pedir votos, os prefeitos vão pedir votos. E a máquina da Prefeitura de São Paulo, a máquina, ou seja, o dinheiro que está previsto no orçamento, o dinheiro que dispõe a Prefeitura, o Estado ou a Presidência da República, a União, a máquina da Prefeitura de São Paulo é a terceira maior do Brasil. A cidade de São Paulo tem o terceiro maior orçamento, é muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser essencial para que o candidato à presidência da República seja eleito. E tirar a Prefeitura de São Paulo do PT é algo essencial, é importantíssimo. Haddad não pode mais ser reeleito, não mais. Haddad tem uma rejeição, na verdade, que acaba inviabilizando a sua candidatura. Haddad pede para ele mesmo, a sua rejeição passa dos 50%. Mas não podemos, de forma alguma, menosprezar o PT. O Haddad, em 2012, ele não estava entre os dois colocados, ele estava em terceiro colocado. O Russomano estava disparado na frente. O José Serra estava em segundo. No final das contas, o Serra foi para o segundo turno com Haddad e perdeu. Então não podemos, de forma alguma, menosprezar o PT. O Lula agora entrou para valer na campanha do Haddad, com força total. Eu acredito que o Lula não tem mais a força que ele tinha, isso é evidente, ele não é mais o grande angariador de votos na cidade de São Paulo, no Brasil, mas ainda é uma preocupação que nós temos que ter e nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que ir pedir voto, e aí eu não sei o candidato de vocês, eu não vou me posicionar aqui por candidatos, mas sem dúvidas, Russomano, Marta Suplicy e Haddad não dá, não tem jeito. E no Rio de Janeiro também, importantíssimo para as eleições, o Rio de Janeiro que em 2014 deu uma vitória para Dilma, assim como o meu estado do Amazonas, mas o Rio de Janeiro, por ser um estado muito importante, nós precisamos tirar uma candidatura que vá apoiar, porventura, o candidato do PT, ou um candidato que não represente o anseio popular, um anseio que não é populista, um anseio que não é irresponsável para com as contas públicas. Meu muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.